tá? Então essa disciplina, lembrando que é uma dependência, então ela recomeça, então ela vai do início mesmo. Então a primeira aula de hoje, introdução à rede de computadores. Vamos lá. Definição. Seria a rede de uma forma bem simples e fácil de entender. Dois ou mais computadores ou sistemas de computadores interligados entre si, compartilhando hardware e software. Então, qual é a finalidade de se criar uma rede de computadores? A finalidade é agilizar o serviço. Então, você tem mais de um computador, por que você não, por exemplo, compartilhar um hardware? Quer dizer, compartilhar uma impressora. A rede de computadores agiliza principalmente o tempo, tá? Então você observa que você pode compartilhar hardware, software, recursos. Por exemplo, a questão do software, eu posso simplesmente instalar um determinado software num só computador e via rede eu vou acessar esse software como se estivesse no computador que o cara está usando. O cara vai lá via rede, dá 2 cliques lá no ícone que abre o aplicativo, o software, o Word, por exemplo, e ele vai abrir no computador do cara como se o Word tivesse instalado lá, sendo que na verdade ele está puxando pela rede, está instalado em outra máquina, ok? Bom, continuando aqui o que são redes de computadores, a interconexão por meio de um sistema de comunicação baseado em transmissões e protocolos de vários computadores com o objetivo de trocar informações além de outros recursos, tá? Então, como eu falei ainda agora, você pode trocar informações, pode compartilhar recursos de internet, impressora, enfim. Ele utiliza, para que isso funcione, precisa que ocorram regras de funcionamento, que são os protocolos, que a gente vai ver melhor daqui a pouco. Essa conexão é realizada entre duas estações. As estações de trabalho também são chamadas de nós, de pontos ou dispositivos de rede, tá? Com relação à internet, ela surgiu na década de 1960, durante a Guerra Fria, com objetivos militares. Isso quer dizer o que? Existiam várias bases militares que na época da guerra eles queriam resguardar a informação. Se uma bomba caísse numa das bases, essa informação através da rede poderia ser recuperada em outra base, ok? Então esses experimentos com as redes se deu por causa da corrida espacial durante o programa da Advanced Research Project Agency, que é a ARPA, renomeada posteriormente para DARPA. Então, na época existia muita questão nessa época uma preocupação muito grande com a confidencialidade dos dados, tá? Então, esses dados não poderiam ser acessados por outras pessoas. Então, montaram uma rede onde pudessem essas informações ser transmitidas entre as bases militares. Essas informações elas eram relacionadas a essa corrida espacial, informações relacionadas a essa época aí da NASA, né? Corrida espacial. A partir daí, vários conceitos relacionados à rede de computadores, como transferência de pacote de dados, protocolo TCP/IP, entre outros, surgiram relacionados à criação da internet. Após isso, as redes tiveram um propósito acadêmico e pesquisa em várias universidades. Então, a internet inicialmente ela começou com os militares, depois ela passou para as universidades e depois ela caiu em domínio público. Isso lá nos Estados Unidos. Quando caiu em domínio público, no Brasil nem existia internet ainda. A internet veio chegar bem depois, ela chegou por volta de 1997, 1998, nessa faixa, tá? Bom, alguns tipos de rede de computadores. Antigamente, os computadores eram conectados em distâncias curtas, sendo conhecidas como redes locais. Mas com a evolução das redes de computadores, foi necessário aumentar a distância da troca de informações entre elas. Então vocês sabem que tem as redes que elas compreendem uma casa, uma empresa. Você sabe que tem redes que compreendem uma cidade, tá? E você sabe que tem rede que compreende um país e um planeta Terra, né? Então as redes podem ser classificadas de acordo com a sua arquitetura. E aí tem ARPANET, Ethernet, DSL, Token Ring. O padrão das redes é Ethernet, tá? Hoje em dia é mais utilizado, tá? Também são classificados com relação à extensão geográfica. Tem LAN, PAN, MAN, WLAN, etc. A gente vai ver melhor mais para frente. Com relação à topologia, que basicamente é o layout da rede, nós temos rede tipo anel, barramento, estrela, ponto a ponto, etc. Vamos ver mais para frente. E também em relação ao meio de transmissão, nós temos a tipo de rede via cabo,
que aí tem um cabo mais antigo, que é tipo cabo coaxial, que é bem antigo. Depois surgiu o par trançado, depois surgiu o cabo fibra ótica, tá? E temos a que a gente chama de wireless, que é pelo ar, né? A gente vai ver melhor mais pra frente. Bom, detalhando o que eu falei ainda agora, com relação à extensão geográfica, as redes se classificam em redes pessoais, que a gente chama de PAN, que é a Personal Area Network. Elas se comunicam a 1 metro de distância, redes através de Bluetooth. Então, é um exemplo no caso. Eu posso pegar e ligar aqui o meu notebook com o meu celular e interligar através de Bluetooth. Isso aí é um PAN. Tá? Eu posso simplesmente também pegar duas máquinas, interligar via um cabo, tá? Isso aí é um PAN também, tá? Cabo de rede, interliga duas máquinas, é PAN. Agora vamos adiante. Redes locais, Local Area Network, é chamada de LAN, tá? Redes em que a distância varia de 10 metros a 1 km. Pode ser uma sala, um prédio ou campus de universidade. Então essa é a que a gente chama popularmente de rede local, tá? Então uma rede de uma empresa, de uma escola, de um prédio, entendeu? Ela compreende um local, então é uma rede local, uma LAN, tá? Rede metropolitana, a chamada de MAN, que é Metropolitan Area Network, quando a distância dos equipamentos conectados em uma rede atinge áreas metropolitanas, quer dizer, a cerca de média de 10 km, tá? Um exemplo aqui é TV a cabo, tá? E qualquer tipo de rede que ela compreenda um bairro, uma cidade, tá? Esse tipo é uma rede metropolitana, tá? Vem de metrópole, de cidade. Rede de longa distância é a Wide Area Network, chamada de WAN, rede que faz a cobertura de uma grande área geográfica, geralmente um país, cerca de 100 km. Vamos dar um exemplo aqui, a RNP, que é a Rede Nacional de Pacotes. Então ela é nacional, então ela compreende o nosso país, é um exemplo de WAN. E nós temos também as redes interligadas, que é interconexão de WANs, tá? Nesse caso, são redes espalhadas pelo mundo, podendo ser interconectadas a outras redes, tá? Capazes de atingir distâncias bem maiores, né? como um continente ou um planeta. E aí a nossa rede mais conhecida qual é? A internet, né? E aí nós temos a rede sem fio, a internet sem fio ou internet sem fio, né? Na verdade nós temos a rede sem fio, que ela transporta a internet, que a internet ela pode ser transportada via cabo, né? Ou ela pode ser transportada de maneira sem fio. Então o nome dela é Wireless Local Area Network. Repara que o nome é bem parecido com esse aqui, ó. Nós temos aqui o Local Area Network, que é esse aqui, ó, que é o LAN, tá? E nós temos o Wireless Local Area Network, que é WLAN. Então, por exemplo, na sua casa, antigamente como é que ocorria? Você queria fazer uma rede local, você comprava um switch, interligava todos os computadores da tua casa via cabo nesse switch, para que ele possa enviar as informações de um local para o outro, de um computador para o outro, e interligava o teu modem de internet na porta internet desse switch, tá? Isso aí era tipicamente aqui a rede LAN, tá? Atualmente nós usamos mais a Wireless Local Area Network, a gente usa mais a WLAN. Então no lugar do switch a gente tem um roteador wireless, tá? Que também é chamado de access point. Então as máquinas, né, os computadores, os notebooks, celulares, todos vão estar ligados a esse roteador através do ar, né, via sem fio, tá? E o modem vai estar ligado, o modem por onde vem a internet, via fibra ótica geralmente, ele vai estar interligado, geralmente o modem ele vai estar interligado via cabo a esse roteador, que vai transmitir pelo ar para os dispositivos da tua casa. Então essa é a WLAN, Wireless Local Area Network. Então essa é a rede local mais usada atualmente, tá? Então rede capaz de conectar dispositivos eletrônicos próximos sem a utilização de cabeamento. Além dessa, existem também a WMAN, que é fazendo uma comparação com essa aqui, ó, Metropolitan Area Network, a rede metropolitana, que geralmente envolve uma cidade, né? Então a WMAN
é essa rede aqui, sendo que ela é sem fio, tá? Então uma rede sem fio para a área metropolitana, tá? E W1 é a rede sem fio para grandes distâncias. Então é o mesmo conceito de LAN, MAN e WAN que nós vimos anteriormente, só que entre o W, porque as três podem ser sem fio, que hoje em dia é o futuro, né? É rede sem fio. Bom, agora quanto às topologias, eu falei, a topologia ela envolve muito a questão do layout, né, de como a rede se apresenta. As topologias das redes de computadores são estruturas físicas dos cabos de computadores e componentes, que são mapas que mostram a localização de cada componente da rede. Como eu falei, é o layout. Elas se classificam em topologia ponto a ponto, tá? Quando as máquinas são interconectadas por pares através de um roteamento de dados. Então basicamente eu posso simplesmente pegar dois computadores e interligar via cabo os dois computadores. Esse tipo de rede é chamado ponto a ponto, tá? Topologia estrela, modelo em que existe um ponto central, que é um concentrador, geralmente denominado hub ou switch. A gente vai ver com calma mais para frente, para a conexão, tá? Então o que acontece? Você tem os computadores, eles são interligados via cabo, né? Todos eles chegam ao hub ou ao switch, tá? Se você observar, ficaria como se fosse um formato de uma estrela, por isso que o nome da topologia é estrela. Aí temos aqui a topologia em anel, um modelo atualmente utilizado em automação industrial e na década de 80 pelas redes Token Ring, tá, da IBM. Nesse caso, todos os computadores são interligados formando um anel e os dados são transmitidos de computador a computador até a máquina de origem. Então, no caso, fica em formato de anel mesmo, tá? Aí o computador quer mandar para o quarto computador na sequência, por exemplo. Então ele manda e passa pelo primeiro, segundo, terceiro, chega no computador de destino. No meu exemplo eu falei o quarto. O computador de destino recebe essa mensagem e a mensagem continua no anel, circulando até chegar no computador de origem, onde a mensagem morre. Ela acaba ali. Então o destino captura, faz uma cópia dessa mensagem para ele. A mensagem continua girando até chegar no computador de origem, onde ela acaba. Ok? Esse tipo de rede não está em desuso, ela já não é mais utilizada atualmente. Ok? Aí tem a topologia em barramento, modelo utilizado pelas conexões feitas pelas redes Ethernet. Se trata de computadores conectados em formato linear, cujo cabeamento é feito em sequência. Então, imagina aí um cabo, nessa época era o cabo coaxial, um cabo preto, grosso, que também não se usa mais. Ao comprimento desse cabo, os computadores estão ligados ao comprimento desse cabo. Então, mesmo sistema, a mensagem é enviada, computador de origem, passa pelos computadores tudinho, chega no de destino, o computador de destino faz uma cópia para ele dessa mensagem, a mensagem continua até o final do cabo e ela morre no final do cabo, tá? Esse tipo de topologia também está em desuso. Atualmente, qual é a topologia que é usada? É esta aqui, ó, topologia em estrela, utilizando o switch, ok? Isso quando se fala de rede cabeada, mas de uma forma mais atual ainda, né? Hoje em dia, na verdade, as redes não são cabeadas, a grande maioria, tá? É tudo através os dispositivos se conectam através das suas placas de rede sem fio ao roteador, o access point, né? O roteador wireless, ok? Protocolos. Então, se você observar o que é a origem da palavra protocolo, protocolos são regras, né? Então, para que tudo isso funcione, para que uma rede de computador funcione, precisa de regras, protocolos, né? Então, nada mais do que são códigos ou padrões específicos emitidos por meio de um sistema de pergunta e respostas, tudo ocorre de forma automática, utilizado entre dispositivos diferentes, tá? Por exemplo, entre um computador e um celular, ou um computador com um sistema operacional e outro, tá? Esses padrões permitem que haja uma interação entre software e hardware. Além disso, o que eles são, como eu falei no início aqui, protocolos são regras de comunicação. Existem vários tipos de protocolo para situações específicas, então cada protocolo ele age numa situação específica. Nesse exemplo aqui de baixo,
que eu falo aqui, quando você digita uma página de internet e você aperta no Enter, então diz aqui, ó, por exemplo, o protocolo de rede executado quando, então, nesse exemplo, digitamos o endereço de uma página web, o computador envia uma mensagem pedindo a conexão com o servidor remoto, onde está hospedada essa página. Ele irá responder positivamente a mensagem. Quando essa conexão é feita, a página digitada pelo usuário é encontrada e o servidor envia o arquivo correspondente. Então tudo isso ocorre de uma forma rápida. Você digita o endereço da página que você quer, aperta no Enter. Essa solicitação é feita lá no servidor onde está hospedado aquele site. O servidor pega, responde, né, para você o que? Com o site que você pediu. Né? Então tem um protocolo que organiza isso, para que isso funcione. Né? Então vamos ver agora, falando dos protocolos, os exemplos de protocolo. Então o principal deles aqui, que faz a internet funcionar, é o TCP/IP. Sem ele a internet não funciona. Então através dele que toda máquina tem um endereço IP que identifica unicamente a máquina, o celular, o tablet, enfim, todo dispositivo que usa internet, ele tem que ter um endereço IP. Esse endereço IP ele é fornecido pelo teu provedor de acesso à internet. Tá? Então o nome desse protocolo é Transmission Control Protocol, que é o TCP. E aqui o Internet Protocol, que é o IP. Esse é o nome desse protocolo. Então, tipo de protocolo de aplicação de rede para a internet. Ele organiza a transmissão de informações e estabelece o tipo de endereçamento e envio de dados. Então é através dele que as páginas sabem o endereço de onde ela tem que ser buscada. Na verdade, quando você digita o endereço da página, aperta no Enter, através do TCP/IP, ele já vai no IP certinho de onde está hospedada a página, já puxa a página e traz para o teu IP do teu computador que vai receber essa página. Tudo isso o TCP/IP está trabalhando ali, juntamente com outros protocolos. Então nós temos aí, falando desses outros protocolos, nós temos, por exemplo, o UDP, User Datagram Protocol, protocolo não tão confiável e rápido. É utilizado para o transporte de informações sem garantia de entrega de dados. Então você vai dizer, mas para que eu vou precisar de um protocolo que não seja confiável, que não tenha garantia de entrega de dados? É para o caso principalmente de você assistir vídeo online, vídeo direto da internet. Então nesse caso você quer o que? Você quer velocidade. E o vídeo ele é formado por vários quadros. Se de repente um quadro não chega, ali não tem problema, porque a quantidade de quadro ela é imensa. Então o vídeo é formado por uma quantidade imensa de quadros. Então se um quadro não chega, você não vai querer que aquela informação seja interrompida, aquele vídeo seja interrompido porque um quadro não chegou. Então você quer que continue transmitindo, mesmo que um quadro ou dois não chegue, porque no contexto geral você vai conseguir entender aquele vídeo, né? Dá uma falhada rápida ali, mas você consegue entender. O que importa ali é a velocidade. Então o protocolo que regula isso é o UDP. Tá? Então nós temos esse outro aqui que é o TCP, Transmission Control Protocol. Realiza a transferência de dados de modo seguro e full duplex, quer dizer, nos dois sentidos. É preciso haver conexão antes da transferência de dados. Então nesse caso tem que ter uma conexão, tipo a estação de origem se comunica com o servidor, ela meio que pergunta para o servidor se o servidor está disponível para conexão, o servidor responde que está, é fechada a conexão e depois disso ocorre a transmissão. Então se houver uma falha aí, a transmissão é interrompida para poder ser refeita novamente e recomeçar a transmissão. Por quê? Porque nesse caso a transmissão tem que ser segura, como por exemplo a questão de envio de dados, de texto, e-mail, todo tipo de informação importante, principalmente textual, que você vai transmitir, tem que ser pelo TCP/IP. Tá? HTTP, Hypertext Transfer Protocol, faz a transferência de hipertexto, que é aqueles links quando você clica na internet, que parece a mãozinha lá que você clica e puxa uma outra página, tudo isso é gerenciado pelo HTTP. Então embutido nisso aí você tem áudio, vídeo, textos que você encontra nos sites, tá? Para que haja comunicação entre páginas de internet e os usuários. Então você observa que quase todas as páginas tem escrito lá http // e o endereço da página.
Então o HTTP é justamente o protocolo que organiza isso, que faz isso funcionar, essa questão dos links com vídeo, texto e tudo mais. Tá? FTP. O FTP ele é utilizado para transmissão de arquivos entre computadores portáteis e locais. Então, resumindo, quando você faz o download ou upload. O upload, no caso, o FTP é o File Transfer Protocol. Então, toda vez que você faz o download, quer dizer, baixando qualquer arquivo da internet, ou quando você também envia um arquivo para a internet, você está fazendo download e upload, e você vai estar usando o protocolo FTP. Tá? Reforçando, download é quando você baixa e upload é quando você envia. Tá? SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, é um protocolo essencial para a troca de mensagens eletrônicas. Ele utiliza o serviço de TCP, ideal para a segurança na transferência de e-mail entre o remetente e o destinatário, entre outros. Lembra que eu falei ainda agora que o TCP, diferente do UDP, ele é para transmitir informações com segurança. Ele até exemplifica a questão do e-mail. Tá? Só que ele vai ter que trabalhar em conjunto com SMTP. Então, para ocorrer a transferência do e-mail, tem que ter esse protocolo SMTP para que você possa enviar o e-mail. Tá? E trabalhando em conjunto com o TCP para que a informação chegue com segurança. E tudo isso não funcionaria se não tivesse o TCP/IP, com a questão principalmente dos endereçamentos entre origem e destino. Ok? Então é isso aí, pessoal.